Nós estamos pregando sobre o Espírito Santo. Eu preguei já 2 sermões, não foi isso? Essa é a terceira mensagem que eu vou trazer sobre o Espírito Santo com base no livro de Atos. Nós pregamos sobre Atos 1, sobre Atos 2. Eu teria mais, pelo menos 2 mensagens sobre Atos 2. Mas uma dessas mensagens eu já preguei ano passado. Se eu não me engano, foi em novembro. Eu preguei sobre uma igreja que impacta o mundo. Uma igreja, como diz lá o livro de Atos 2, no versículo 42, e diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E eu chamei a atenção da igreja para essa palavra, dedicavam. Você que estava aqui lembra disso? Você que é novo, chegou depois, e eu preguei esse sermão em cima dessa verdade de uma igreja dedicada. Dedicada a quê? A oração, ao partir do pão, à comunhão, à doutrina dos apóstolos. E eu convido você a procurar. Posso mandar aí, pedir aos líderes de rede, me lembra disso, eu mando aí amanhã o link da mensagem, o link do culto que nós pregamos, para que você assista essa mensagem. Mas hoje eu quero pregar sobre um outro tema, sobre Atos 3. Eu quero convidar você a abrir sua palavra, sua Bíblia aí, a palavra de Deus, em Atos capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos 3, a partir do versículo 1. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Até aí, Deus abençoe sua palavra. Repita comigo assim, fala assim em voz alta: por que isto? Você pode fazer melhor, fala: por que isto os surpreende? O tema dessa mensagem é: o Espírito Santo é espírito de surpresas. Amém? Você acredita nisso? Que o Espírito Santo é um espírito de surpresas. Já fizeram para você uma festa surpresa?
Só que, aí no dia, alguém chega para você e fala assim, aí Sandro, poxa, hoje eu não vou poder estar na tua festa, porque eu vou viajar, mas ó, valeu. Aí o Sandro, chega lá na festa com aquela cara de paisagem, né? Oh, que surpresa! Estragada a surpresa. É uma pessoa da nossa igreja que ela mesma estraga a surpresa que ela faz. Ela não aguenta, acaba contando. Mas você talvez já foi surpreendido, né, por uma festa que deu certo. Fizeram com todo carinho. Não mentiram não, porque crente não mente, né? Aí está um desafio. Fazer surpresa sem mentir. Você talvez foi surpreendido por uma grande festa, uma surpresa, um presente, algo que aconteceu com você que te surpreendeu, uma ação de alguém que foi uma grande surpresa para você. Pois é, esse texto aqui mostra exatamente uma ocasião dessa. Aquele homem, aquele mendigo foi surpreendido, e a palavra de Deus, na verdade, fala que essa surpresa não foi só para o mendigo, mas para vários homens, para várias mulheres, várias pessoas que estavam perto. Eles ficaram surpresos, e essa frase que eu pedi para você repetir, Pedro chega e fala assim, por que vocês estão surpresos? Por que isso surpreende vocês? Por que essa ação trouxe espanto, surpresa a vocês? Ora, um homem paralítico de nascença começou a andar. Uma oração, um comando em fé, fez com que um homem paralítico de nascença começasse a andar. Por que aquele homem estava ali? Ora, naquela época, você tem que concordar comigo, que nós não tínhamos a acessibilidade que temos hoje, não tinha nem cadeira de rodas. Naquela época não tinha rua asfaltada, não tinha uma calçada legal, não tinha sinal de trânsito, não tinha sinalizações, né? Olha, agora você pode passar, agora você pode ir, não, está vindo aí uma caravana, calma, olha, deixa o pessoal passar primeiro, os vendedores, não tinha. E um homem paralítico, ele sofria muito com isso, porque ele vivia à margem da sociedade. Ele vivia de uma forma como alguém que é esquecido vive. Ele não tinha como trabalhar, porque o trabalho, principalmente para o homem, e só homem trabalhava, a mulher ficava dentro de casa, mas o homem trabalhava em trabalhos braçais. Lavoura, trabalhava com animais, e ele, paralítico, não tinha como ganhar dinheiro. As pessoas com deficiência física eram esquecidas, muitas das vezes maltratadas. E esse homem estava ali, esperando e pedindo exclusivamente esmolas. Tem como me dar um dinheiro? R$2. Uma ajuda para tomar um café, para comer. Tem uma esmola para mim? A única coisa que ele esperava é que alguém se compadecesse dele e desse um trocado, para ele poder comer. Mas, diz o texto que Pedro e João estão indo para o templo fazer o quê? Orar. Eles estavam indo orar, e quando chegam ao pátio do templo, o mendigo vira para eles, ei, me dá uma esmola aí. E ele só tinha uma expectativa, um dinheiro. A limitação daquele homem, ou a vida daquele homem, levou ele a uma limitação, dizendo o seguinte, olha, a única coisa que eu vou poder pedir mesmo é um trocadinho, não tem como fazer mais nada. A minha vida é limitada a mendigar, para poder comer. Ter casa, casamento, viagem, prazeres, faz parte da minha vida, mas não. Eu só preciso comer. Por isso, dá uma esmola. Mas quando ele pede a Pedro e a João, Pedro sente de Deus alguma coisa diferente. Há dias atrás, Pedro tinha pregado um sermão e 3.000 pessoas se converteram. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava como bola de fogo andando em Jerusalém. Pedro estava sensível ao poder do Espírito Santo.
olha para aquele homem pede esmola, Pedro sente um negócio diferente. E Pedro olha para aquele homem e diz o seguinte: ei, olha para a gente. Por que Pedro faz isso, né? Por que Pedro chega para aquele homem, um paralítico, pediu uma esmola, e ele não orou direto, não falou, não deu a esmola, ou seja, a primeira coisa que Pedro fez foi falar para aquele paralítico: ei, preste atenção em mim, olha para mim. Por que ele fez isso? Eu acredito que Pedro pediu isso àquele paralítico, para que pudesse haver uma sintonia, uma conexão, para que aquele paralítico pudesse enxergar, através dos olhos de Pedro, o que estava acontecendo na vida de Pedro. Cara, preste atenção em mim. Está para acontecer um negócio aqui, mas você precisa estar conectado. É como se Pedro começasse a dizer para ele assim: cara, você tem fé? Você está aqui, mas você está entendendo o que está acontecendo? Você veio na igreja, mas você veio para se conectar mesmo com Deus? Ou a mensagem do WhatsApp te atrapalha? Ou você está pensando numa coisa que está lá fora? Porque pensa só, se o dono da tua empresa, no meio do teu expediente, manda um recado assim: ei, vem aqui no meu escritório. Você chega no dono da tua empresa lá, frente a ele, de frente para ele, você ia estar mexendo no WhatsApp? Você ia estar pensando em problema lá fora? Meu irmão, vai que ele me manda embora aqui. Vai que ele me promove. Vai que ele fala, me passa uma tarefa importante. Eu tenho que estar atento, porque é sério esse negócio. Pois é. Pedro olhou para aquele homem e falou assim: ó, o negócio que vai acontecer aqui é sério, preciso da sua conexão. Preste atenção em mim. É Deus falando para a gente todos os dias: ei, presta atenção em mim. Olha para mim, porque eu tenho algo para fazer com você. Olha totalmente, fica atento ao que vai ser dito. E aquele homem olha para Pedro e Pedro diz: olha, eu não tenho aquilo que você espera. A tua expectativa comigo vai ser frustrada, a sua, mas Deus tem uma expectativa sobre a tua vida. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho como pagar o teu café, mas eu tenho algo melhor. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pensa numa surpresa positiva. Não era nem aniversário dele, não. Pedro não era familiar, o parente dele, não, nem conhecia. Pedro não saiu na expectativa: vou encontrar aquele ali paralítico, vou falar para ele orar para mim. Não foi planejado, não. Pedro sentiu de Deus e falou assim: hoje vai acontecer um milagre. Quando aquele homem pediu aquela esmola, Pedro falou: olha para mim, em nome do Cristo Jesus Nazareno, anda, levanta e anda. O homem é ajudado a levantar, se apoia em Pedro, levanta, e o texto diz que ele depois sai pulando, sai saltitando, feliz da vida. Olha, meus joelhos estão bons, olha, eu estou sentindo meu tornozelo, o pé, estou saltando. Chega a chamar a atenção das pessoas. Um dia normal, um momento normal, das pessoas indo e vindo, do nada um homem começa a pular e gritar. O que está acontecendo? Que surpresa agradável! Pedro e João não abriram mão de ir à igreja, não abriram mão de orar, e indo orar, eles encontraram um homem, e eles e todos eles experimentaram uma surpresa agradável do Espírito Santo. Por isso, diante dessa situação tão surpreendente, eu quero compartilhar com vocês algumas conclusões que eu tirei aqui. Conclusões importantes sobre o relacionamento do mundo com a igreja e da igreja com o Espírito Santo. E a primeira conclusão que eu tiro aqui sobre esse relacionamento da igreja com o mundo e da igreja com o Espírito Santo é que é inadmissível que um cristão não viva com grandes expectativas sobre o que Deus pode fazer. É inadmissível que um cristão viva sem expectativas, sem grandes expectativas sobre o que Deus pode fazer todos os dias.
O próprio versículo 1 diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Ou seja, eles estavam indo cumprir um ritual religioso? Você pode pensar que sim. Eles poderiam estar indo obedecer a Deus? Pode ser. Eles poderiam estar indo somente marcar ponto, para não ficar mal com os outros líderes? Podia ser. Ele poderia só querer se aparecer mesmo, não perder o network. Não, é que, poxa, tanta gente lá, eu posso trocar relações ali, eu posso ter contatos, então eu vou na igreja, eu vou na célula. Ele poderia estar indo, porque, olha, não tem nada para fazer mesmo de melhor, vou lá, ficar em casa. Mas, eu acredito que Pedro e João foram orar, porque eles eram gratos a Deus, por tudo aquilo que eles estavam vivendo. Pedro e João foram orar, porque eles queriam mais do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles foram orar porque eles reconheciam que as bênçãos de Deus só viriam sobre suas vidas se fosse pela oração, pela misericórdia, pela graça de Deus sobre a vida deles. Então tem que buscar isso. Calma aí, eu quero mais de Deus, então nós temos que buscar. Deus tem para dar, mas eu preciso esticar a mão também para receber. Eu preciso me movimentar. Eles foram orar porque eles entendiam que a comunhão era necessária e a dependência é que gera a provisão de Deus. Deus, ele é Deus provedor, mas Ele vai prover para quem espera nele. Para quem diz, eu dependo do Senhor, eu quero, toca na minha vida, eu estou aqui, me usa, estou te buscando, quero te conhecer, estou debaixo do teu guarda-chuva, debaixo da tua mão, me usa, Senhor, me guarda, me protege. Quem vai orar não vai passar o tempo, e sim vai para ter um encontro com o Todo-Poderoso. Certa vez diz a história que o Paul Yang-Shu, já falecido, pastor da maior igreja do mundo, estava orando, e o presidente da Coreia do Sul liga para ele, e a secretária fala assim, ô presidente, o pastor Chu está em reunião. E aí o presidente fala assim, não, mas diz que é o presidente que está ligando. Ela fala assim, pois é, mas ele está falando com a pessoa mais importante. Ele está falando com Deus. Ele está falando com o Todo-Poderoso. Ele está numa reunião importantíssima, que pode definir o mundo, o futuro do mundo. Ele está falando com o Todo-Poderoso. Não é à toa que ele foi o pastor da maior igreja do mundo. Será que eu e você, quando nós vamos orar, nós vamos com essa expectativa? Será que eu e você, quando vamos orar, vamos com esse entendimento? Será que eu e você oramos ao mesmo tempo vendo a mensagem do WhatsApp, sensíveis às coisas que estão acontecendo ao redor? Ou nós paramos assim, eu estou falando com o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, eu estou falando com aquele que pode, com um piscar de olhos, decidir a minha vida, mudar todo o curso da história. Estou falando com essa pessoa. Se é com essa pessoa que eu estou falando, eu tenho que ter grandes expectativas. Se é com essa pessoa que eu estou falando, eu tenho que ter uma expectativa de bênção, de milagre, de mudança transformadora, de empoderamento, de insight, de nova ideia. Estou falando com Deus, uma reunião com o Altíssimo, com o Eterno, com o nosso Deus. Por isso que é inadmissível que alguém que diz que é cristão, que crê em Jesus, que tem o Espírito Santo, não viva com grandes expectativas sobre o que Deus pode fazer. Você não pode. Nós não podemos cultuar, vir à igreja, orar, ter a palavra de Deus e a gente viver sem expectativa de algo do Senhor. Não pode. Quem vai orar não pode ter uma expectativa de algo pequeno, irmãos. Talvez você está perdendo tempo, às vezes orando, e não está ganhando. Por quê? Você está pedindo pouco. Ou pedindo coisa fútil, pedindo coisa errada, pedindo aquilo que Deus não quer fazer. Rapaz, isso é pequeno, rapaz. Eu gosto muito, tem uns gifzinhos que são engraçados, né? Tem o The Chosen aí, tem uma cena que Jesus começa a rir, né? O personagem Jesus rindo. Aí tem assim, Jesus quando escuta teus pedidos.
Quer só isso, rapaz? Caramba, só quer um emprego melhor? Bicho, queria muito mais para você, cara. Rapaz, é muito pouco, filho. Isso aí é fácil. Vamos para coisa mais intensa. Você quer pedir só isso? Isso você consegue, você estuda, você se profissionaliza, beleza. Mas vamos para os milagres. Vamos para aquilo que só eu posso fazer. Vamos para aquilo que vai te surpreender, vai surpreender pessoas. Vamos para as coisas sobrenaturais. Você não pode achar que está falando com alguém, passando um tempo, trocando ideia com Deus, só, sabe, aquele momento terapêutico, abrindo o coração. Nossa, quando eu saio da oração, saio mais leve. Não, você tem que sair empoderado, pesado da glória, de sonho, de expectativa. Caramba, Deus vai fazer um negócio grandioso na minha vida. Você precisa acreditar que coisas grandiosas estão para acontecer. Você crê nisso? Fala a verdade. Você crê nesse negócio? Você tem que crer. A gente tem que crer. Deus vai fazer algo sobrenatural, mas você tem que crer. É impressionante como tem muito cristão conformado com os filhos fora da igreja. Conformado, sabe? Com casamentos frios, sem prazer sexual. Irmão, fala um negócio para você, hein? Fala um negócio para vocês casados. Os solteiros fecham os ouvidos. Irmãos, casado faz sexo. Talvez você não sabia disso. Eu estou falando, é brincadeira, mas eu tenho feito alguns gabinetes aí que eu tenho ficado assustado. Você que acompanha casais, que aconselha casais, a primeira pergunta que eu faço para um casal: como é que está a tua vida sexual? Pastor, faço um a cada 15 dias. Você está errado. Está errado. E você pensa assim: pastor, é um casal de 70 anos de idade. Não, meu filho, às vezes é de 35, é de 29, de 25. Sabe como é que é, né, pastor? A vida é muito corrida. Meu irmão, tem que ser igual Missão Impossível, irmão. Você tem que fazer, tem que dar teu jeito. Casal casado faz sexo. O mundo, sabe o que o mundo fala? Que às vezes assim, que mulher não gosta de sexo. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Mulher gosta de sexo tanto quanto o homem. E uma das coisas que arrebenta o casamento é a falta de sexo. Então tem que fazer, pô. Tem que fazer. Se você tem problema, procura ajuda médica. Procura ajuda pastoral, procura ajuda de amigos aí que possam conversar com você. Mas tem que fazer. Eu sei que muita gente aí é de uma geração que a igreja não falava sobre isso. É tabu, né? Tem que casar virgem. Aí você casa lá, tem que casar virgem mesmo. Mas você casa, não sabe nada. Aí tem aquele sexo meia boca, acha que a vida é aquilo ali. Não, meu irmão. Sexo é prazer de Deus para o casamento. Tem que fazer, o negócio é bom. Tem que fazer, aí você no dia seguinte fica pensando assim: rapaz, vou chegar em casa e fazer de novo, porque o negócio foi bom. É assim. Não vai entrar também os homens que falam: não, pastor, eu faço todo dia. Isso é mentira também. É mentira. No primeiro mês de casado até acredito, mas depois não aguenta não. Mas, irmão, fala um negócio para você aqui. Eu estou falando de forma brincadeira aqui, de extrovertida, mas isso é muito importante. É muito importante. Você precisa valorizar isso no seu casamento. Tem muito crente acostumado: não, meu casamento é assim, tem uns altos e baixos, a gente fica, né? Não, meu irmão, casamento de crente tem que ser só altura. Mesmo quando tem problema, é problema vencendo junto, estamos juntos, vamos embora. Você é minha amada, meu amado, eu amo você, e vamos embora, chorando, rindo, nós estamos juntos, festejando juntos, chorando juntos. É triste ver pessoas cristãs com finanças descontroladas, sem expectativas, sabe? Vou juntar um dinheirinho que eu não consigo, nunca consigo. Nunca consegue por quê? Procura ajuda. Deus tem grandes coisas para a gente, em todas as áreas. Cristãos, sabe, com empresas que não rompem. Talvez está faltando oração, pô. Se ajoelhar, um encontro com o Eterno, falar assim: Senhor, seja o meu investidor na minha empresa. Coloca poder lá.
Mas você chamando Deus para ser teu sócio, você tem que falar o seguinte: a minha empresa vai glorificar o Senhor. Porque Deus não vai investir na tua empresa para você ficar rico e ele ser esquecido. Crente, sabe, com umas vidas medíocres, sem propósito. Se pergunta para uma pessoa assim de 60 anos, e aí, qual é o teu propósito de vida? Você chegou lá? Talvez ela não vá saber. Talvez ela vai pensar e falar assim: pois é, estou aposentado, ou então estou perto de aposentar, estou com dinheiro, apartamento próprio, mas não realizei nada. Sem propósito com Deus, sem algo grande, uma grande expectativa. Às vezes cristãos com uma tristeza que fica batendo no coração assim, dentro do peito, não sabe nem o porquê. Não dá, irmãos. É inadmissível um cristão assim, sabe por quê? Porque Deus é grandioso demais. E nós nos encontramos com Deus Todo-Poderoso. Se nós nos encontramos com Ele, temos que ter grandes expectativas daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Qual é o teu sonho? Se você tem um, qual é o teu sonho? Sonha grande? Porque sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Você sonha grande, grande mesmo. Você sabe qual é a visão da nossa igreja? A visão da atitude? Implantar o reino de Deus em todo o mundo. Pô, pastor, megalomaníaco. Não, meu irmão, é sonho de Deus. É obra aqui, é de Deus. E se a gente descobrir que tem vida em Marte, a gente quer também implantar lá. Em Marte, em Plutão. Se der para a gente viajar para ir para o universo, a gente quer ir lá também evangelizar. Não sei qual é a língua. Sabe, Hugo, qual é a língua? Vai lá, né? Sei lá, a gente dá um jeito. A visão do reino de Deus. Eu tenho um sonho. Os meus sonhos são grandes. Talvez eu vou chegar perto de Deus e falar assim: ainda é pequeno. Mas eu penso que é grande. Deus é Deus Todo-Poderoso. Jesus nos deu a vitória sobre a morte. Por que Ele não vai realizar teu sonho? Por que Ele não vai fazer algo grande com você? Porque Ele venceu a morte, meu irmão. Não tem nada impossível para Ele. Por isso, comece a partir de hoje a chegar diante de Deus e elevar os teus sonhos, teus desejos. Fala: Deus, já que é para pedir, eu vou pedir com vontade. Com força. Vou pedir para valer. Mas avalie se Deus vai ser glorificado em todos os seus sonhos. Segunda conclusão que eu chego aqui sobre o relacionamento do mundo com a igreja, da igreja com o Espírito Santo, é que as pessoas lá fora, elas têm boas expectativas sobre em relação à igreja. As pessoas lá fora esperam coisas boas vindas da gente. No versículo 2 nós vemos isso. Nós lemos o seguinte: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Irmãos, por que é normal o mundo ter boas expectativas sobre a gente? Por que é normal uma pessoa no teu trabalho que não é cristã esperar que você seja íntegra, que você seja honesto, fiel à sua esposa, uma pessoa com uma palavra boa? Por que isso é normal? Você pode falar assim: pastor, mas o mundo cobra muito da gente. O mundo cobra a perfeição da gente. O mundo espera que a gente seja perfeito, porque quando a gente erra, eles caem de pau em cima da gente. Por que isso? Porque isso é esperado. Isso é normal mesmo. A pergunta aqui, na verdade, é: por que aquele aleijado não ia para a porta do baile funk? Por que aquele aleijado não ia para a porta de uma academia? Por que aquele aleijado não ia para a porta de uma grande empresa? Por que aquele aleijado não botava lá em frente ao pagode? Porque eles sabiam que pessoas que vão à igreja têm bons corações, têm compaixão, têm olhar de amor ao próximo, faz coisas que nem o Estado consegue fazer. Se você acaba com a igreja hoje, você gera um caos social tão grande que não é benefício para a sociedade. Porque só a igreja faz algumas coisas que nenhuma outra instituição, nem ONG, ninguém mais faz. Alguém que vai na casa de uma outra pessoa, fica uma madrugada para salvar um casamento, me diz quem faz isso? O Estado faz isso? A escola faz isso? A empresa faz isso? Ninguém faz. Só a igreja.
alguém que se une, você que foi ao Vida Vitoriosa, você viu lá, se une para trabalhar um fim de semana para abençoar a tua vida. Quem é que faz isso? Só a igreja. Que paga para trabalhar, para abençoar a vida dos outros. Só a igreja. Eles colocaram na porta do templo, porque essa é a expectativa das pessoas. Essa é a expectativa do mundo lá fora. Mas você pode falar assim, pastor, o mundo diz também, assim, às vezes para a gente, que isso, cara, tem nada a ver não, bebe aí com a gente. Um diazinho de festa, vamos para a boate, vamos para o pagode, tu não vai se divertir? Que isso, está sendo muito quadradão, cara. O mundo fala isso às vezes para a gente, mas quando você faz, eles mesmos te apontam. Tu é crente mesmo? Mas você não falou que era crente? Você fazendo essas coisas? Mas tu é crente, tu não vai na igreja? É assim que eles fazem. Por quê? Porque eles esperam coisas boas da gente. Certa vez, um jogador de futebol que não é cristão, chegou no vestiário, aí abraçou assim, um jogador cristão e um jogador não cristão. Aí falou assim, esse cristão, né? Falou assim, esse aqui é Jesus, esse aqui é Judas. Um cristão meia boca, assim, um cara que falava palavrão, uma pessoa que bebia, que estava nas farras, com mulherada, mas dizia que era crente. Aí ele falou assim, esse aqui é cristão, esse aqui é Judas. Brincando, porque eles mesmos sabem. Aqui, diz que é cristão, mas está na lama. Diz que é cristão, mas está no pecado. O mundo fala isso na nossa cara. Certa vez perguntaram para um repórter importante aí do meio secular, no meio jornalístico, um pensador, e falaram assim para ele, mas por que vocês, quando um pastor peca, um líder religioso, evangélico, protestante peca, vocês fazem uma capa de jornal falando mal deles? O repórter falou assim, porque de vocês nós não esperamos o erro. Isso é um pensador, um repórter não cristão, falou assim, de vocês nós não esperamos o erro. De qualquer outra religião a gente sabe que, mas vocês não. Nós esperamos que vocês sejam pessoas íntegras. Por isso aquele homem, aquele paralítico que precisava de ajuda, era colocado aonde? Na porta da igreja. Era colocado ali, porque vão passar por aqui crentes, vão passar homens e mulheres de Deus, vão passar pessoas que vão olhar e vão ter compaixão, vão estender a mão. Olha o que Romanos 8,19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda. Sabe onde aguarda? Tem a gente aguardando? Lá no teu trabalho, tem gente lá aguardando você se manifestar. Lá na tua faculdade, tem gente aguardando você dar uma palavra de crente verdadeiro lá. Lá, quando você que é médico, vai consultar alguém, você está muito preocupado com a ética, mas você poderia falar assim, olha, vou dar esse diagnóstico aqui, mas você tem fé? Você tem fé? Porque eu tenho. Eu posso orar por você? Você oferece. Você que é advogado, fala assim, o negócio não está muito fácil aqui não, mas se você quiser, eu posso pedir uma ajuda do alto. As pessoas estão com expectativas de uma ajuda superior, de algo que vai mudar a realidade da vida delas. Talvez elas não saibam, mas elas têm. Elas não percebem, mas têm. Você que é porteiro, o condomínio lá, está esperando que você manifeste a glória do Senhor. As pessoas estão com essa expectativa da manifestação da igreja. Irmãos, e talvez isso aqui não acontece na nossa igreja aqui não, graças a Deus. Mas talvez nem dentro da igreja os crentes estão se manifestando, quanto mais lá fora. Nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos levantar a mão. Ei, deixa eu dar uma palavra aqui. Ei, é aniversário de alguém? Experimenta isso. Lá no teu trabalho, sessão, aniversário antes do mês, do bimestre. Parabéns, brincadeirinha e tal. Gente, deixa eu fazer uma oração aqui pelo povo. Faz uma oração. O máximo vai acontecer é o pessoal te zoar, mas você, se manifestou. Te garanto que talvez alguém vai depois lembrar assim, ei, faz uma oração pelo meu casamento também. Ora pela minha saúde. Já que você se manifestou,
Deixa eu pedir tua ajuda. Nós precisamos viver algo que o mundo espera, oferecendo a eles palavras e gestos que eles precisam. Precisamos viver o que eles esperam, oferecendo palavras, atitudes, gestos que eles precisam, talvez não se deram conta ainda. Em terceiro lugar, que conclusão que eu tiro aqui sobre esse relacionamento do mundo com a igreja, da igreja com o Espírito Santo, é que podemos ter expectativas de surpreender as pessoas no mundo se estivermos em sintonia com o Espírito Santo. Versículo 6 diz o seguinte: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Irmãos, qual foi a dúvida aqui que Pedro teve que Deus ia operar o milagre? Você percebe aqui alguma dúvida? Você percebe Pedro titubeando, ou então esperando, falando assim: João, vamos fazer uma oração aqui antes? Pai, o que o senhor quer? Você percebe algum movimento assim, de fraqueza? Ai, caramba, será que vai ou não vai? Não, você percebe aqui uma convicção. Ele não ora assim: Senhor, se o senhor quiser, Pai amado, esse homem está sofrendo, será que o senhor podia curar ele hoje? Não. Pedro fala o seguinte: ei, é hoje, levanta e anda. Pedro não fala assim: Deus, se o senhor não estiver muito ocupado agora. Não. Ele está em sintonia com o Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por quê que ele fica claro isso para a gente? Porque ele, com autoridade, ele invoca o nome de Jesus e fala assim: ei, é em nome do Jesus Cristo, o Nazareno que eu estou falando aqui, levanta e anda. Pedro tinha uma intimidade com o Espírito Santo, por isso que ele pôde falar e fazer isso com autoridade, entendendo que o Espírito Santo estava ordenando ele fazer aquilo ali. Ele não titubeou porque ele estava em sintonia, ele olhou, ele sentiu, é agora. O Espírito Santo falou assim: vai que eu estou contigo, então meu irmão, levanta e anda. Acabou. Ele sentiu alguma coisa de Deus, ele estava ali com certeza, ele estava vivendo em sintonia com o Senhor, ele não teve dúvida. E ele deu uma ordem com a autoridade que o Espírito Santo deu para ele. Ele não falou: eu tenho o dom de cura, então já que eu sou o cara da cura, cura aí. Não. Ele falou assim: em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, porque eu sei, Deus está me falando, levanta e anda. Ele não fez um teatro, não chamou atenção, sabe, não botou holofote para cima dele, não. Ele deu uma ordem porque ele entendia, ele entendeu o que Deus queria para aquele momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo incomodou ele naquele momento e falou assim: Pedrão, estamos juntos, vamos surpreender esse cara. E ele falou assim: então vamos embora, é agora, estou doido para acontecer mesmo, levanta e anda. Irmãos, certa vez, eu fui para um retiro e um pastor estava pregando e ele contou um testemunho da família dele. Ele teve um filho com os dois pés virados para trás. E aí, assim que o filho nasceu, ele chorou, perguntou a Deus por quê e tal. Isso já tem mais de 30 anos. Eu vi esse testemunho já tem uns... Não, já tem mais, tem uns 40 anos isso. Eu ouvi já tem uns 15, e o filho dele já tinha uns 20 e poucos anos. Então já tem mais de 40 anos. E aí ele no bercinho assim, olhando para o filho, o Espírito Santo falou para ele assim: você está chorando, mas até agora você não me pediu para curar? Você não falou comigo para eu curar? E aí aquele pastor ouviu a voz do Espírito Santo e falou assim: Espírito Santo, cura o meu filho. Quando ele abriu os olhos, os pés do menino estavam perfeitos. Ele mostrou para a gente exames, fotos, foi curado instantaneamente. Deus fez ali uma cirurgia, nem ponto, nem nada, foi perfeito. Refez os pés ali, o tornozelinho, canelinha, fez tudo novo, perfeito, na frente do pastor. Mas por quê?
Porque ele ouviu uma voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele assim, ó, pede porque eu quero fazer. Pede porque eu quero curar. Pede porque eu quero te surpreender. Agora olha só que interessante. Esse pastor teve outro filho. O filho dele nasceu com síndrome de Down. Pensa num cara cheio de fé. Ele, meu irmão. E esse pastor termina o testemunho dele falando assim, irmãos, tem 25 anos que eu oro pela cura do meu filho. Deus ainda não fez. Mas eu tenho fé. Tem gente que vai ser curada. Tem gente que não. Deus sabe os motivos. Mas o Espírito Santo pode nos surpreender. Se a gente estiver conectado com Ele, se a gente estiver sensível à voz dEle, nós podemos viver experiências com Deus tremendas. Podemos surpreender pessoas. Podemos estar passando por certas situações e o Espírito Santo falar com a gente assim, ei, fala com essa pessoa agora. Ei, liga para tal pessoa, manda uma mensagem. Certa vez nós estávamos numa obra lá da igreja sede, há muitos anos atrás, acho que isso aí era 2006, 2007, e a igreja estava em obra, então a gente estava numa casa de festa, montando, desmontando equipamento, montando, desmontando, eu era do louvor, então todo domingo era isso, quarta-feira, e um domingo, todo mundo que tinha tocado, deu no pé, só ficou o Juninho e eu, só nós dois lá desmontando os instrumentos, e eu, pau da vida, chateado, né, bem mais imaturo, poxa, olha, bem mais novinho, aí eu falei assim com o Juninho, Juninho, cara, isso não está certo não, cara, todo mundo foi embora, só eu e você aqui carregando, e o Juninho sempre sereno, falou assim, não, Vini, vamos arrumar aqui, vamos fazer, a gente está falando para Deus. Irmão, recebeu uma mensagem na hora, aí está assim, varão, glórias a Deus pelo teu trabalho, você faz por mim, não para homens. Aí era de uma pessoa que tocava trompete numa banda que eu tocava, liguei para ele na hora, fulano, meu irmão, obrigado pela mensagem. Ele, que mensagem? Te mandei mensagem nenhuma, não? Mas tá aqui, cara, você mandou uma mensagem? Não, ele era do fogo, né? Ele falou assim, o homem de Deus, recebe a palavra do Senhor. O Espírito Santo que falou contigo e ainda me usou para esse negócio. Deus falou comigo, o Espírito Santo. Professor, estou olhando para você, rapaz. Faz para mim. Se conecta comigo, não preste atenção nas pessoas, não. Faz para mim, olha para mim, porque eu vou surpreender as pessoas. Eu vou te surpreender. Haverá pessoas que você vai olhar, vai orar, e Deus não vai fazer nada. Vai haver situações na sua vida que você talvez não vai entender nada, mas se você estiver conectado com o Senhor, você pode viver coisas surpreendentes com o Senhor. Esses homens iam 3 vezes ao dia orar, irmão. Tem coisa aí, tem mistério aí. Qual é a tua intensidade de oração? Qual é a tua intensidade de busca? Qual é a tua intensidade de busca pelo sobrenatural, pela manifestação sobrenatural do Senhor? Esses homens aqui, eles viviam uma vida de sintonia. Eles tinham a plena convicção de que estavam sob a orientação do Espírito Santo. Então era a vitória certa. Por isso eu e você temos que viver também nessa expectativa, mas para isso tem que haver uma conexão. Irmãos, tem crente que vive com conexão com o Espírito Santo. Lembra da conexão de escada? Quem pegou aqui a internet com aquela conexão de escada? Calma aí, vou te mandar um e-mail. 20 minutos depois, aí o computador trava. Miserável daquela internet. Aí está assim, quero falar com Deus, mas tem tanto ruído, tanto atraso, tanta dificuldade, você não está conectado com o Espírito Santo. Você não tem convicção de que Ele te ouve, que você o ouve, você não tem. Aquele paralítico queria uma esmola. Aqueles homens estavam indo orar, conectados com o Senhor, assim, o Espírito Santo falou, algo surpreendente aconteceu.
Isso pode, irmãos, e deve acontecer com a gente hoje. Você sai daqui e vai almoçar. Talvez você senta no restaurante e vem um garçom. Aí você olha para ele, o Espírito Santo fala assim, ora pela vida dele. Aí você fala assim, qual é o seu nome? Pô, é João. Posso orar por você? Pode. João, Deus abençoe a vida do João, abençoe a família dele, abençoe tal. Daqui a pouco o João está chorando. Pô, estou desviado. Minha família, minha mulher está querendo me largar. Aí você dá um abraço nele, fala assim, volta para Jesus. Você só ia comer uma pizza, só ia almoçar. Mas foi surpreendido pelo Espírito Santo. Surpresas que Deus só dá para quem está conectado com Ele. Quantas vezes você lá sentado trabalhando, aí o Espírito Santo falou assim, ei, dá uma palavra para o teu amigo de trabalho. Aí tu, pô, pastor, Espírito Santo, mas no trabalho, poxa, ele vai me escutar, não vai? O Espírito Santo já deu uma ordem, fala com teu amigo de trabalho. Aí você deixa passar. Você sentiu do nada um incômodo assim de mandar uma mensagem para alguém, você deixa passar. Você sentiu do nada, poxa, caramba, eu preciso encontrar tal pessoa, faz um tempo que eu não falo com ela, você deixa passar. Você não está dando atenção à conexão do Espírito Santo. Ele quer surpreender, ele quer fazer um negócio, ele quer que alguma coisa aconteça, mas você está deixando passar. Sabe o que acontece? Aí depois de uns dias, de uma semana, você descobre, o casamento do fulano de tal acabou. Você podia ter ajudado. Você descobre que o filho de fulano de tal se perdeu. E você podia ter ajudado. Triste é quando você descobre que fulano de tal se matou. E você poderia ter ajudado. Porque não está sendo divulgado, que não é para ser divulgado mesmo, mas toda semana pessoas tiram suas vidas. E às vezes você é uma ferramenta do Espírito Santo para dar uma mensagem, para ligar, para tocar, para falar assim, eu estou aqui, rapaz, não joga fora da tua vida não. Jesus tem uma salvação para você, tem alegria para você. Será mesmo que queremos ser aquela pessoa que vai acordar às 3 da manhã, do nada, com o Espírito Santo, falando para a gente assim, Carlos, Maria, Roger, liga para ele. Aí, 3 da manhã, não, é só para orar, não, é para ligar mesmo. Aí você obedece, liga. Na primeira tocada, o Carlos atende. Rapaz, estou aqui, o Espírito Santo mandou ligar para você, como é que você está? Estou pensando em me matar. Minha mulher, meu filho, meu trabalho. Já pensou? O Espírito Santo pode surpreender você. Pode surpreender as pessoas, mas você precisa estar conectado com Ele, conectado com a voz dEle, conectado com a direção do Espírito Santo, conectado com aquilo que Ele quer fazer, irmãos. Esse espaço aqui foi apresentado para a gente, aí eu vim aqui, vi o espaço, o dono botou um preço, eu falei assim, eu não tenho como pagar, eu desisti. Falei, não dá, isso aqui não dá para a gente. Era praticamente o dobro que a gente, mais do que o dobro que a gente pagava lá em Ipanema. Eu falei, não dá para a gente. E eu falei com algumas pessoas, e uma pessoa falou assim, pastor, mas vamos acreditar, Deus pode fazer. E eu teve um dia que o Espírito Santo falou comigo assim, ei, liga para o corretor, pede para o corretor falar com o dono, ver se ele não tem uma oferta. O dono chegou no valor que eu queria, e em um mês nós fechamos. Porque nós ouvimos uma voz do Espírito Santo. Quando a gente ouve o Espírito Santo e obedece, coisas surpreendentes acontecem. Nós estávamos em Ipanema ainda, e nós tínhamos umas 14 células lá na Tijuca. E aí eu ouvi assim uma voz, vamos abrir uma igreja na Tijuca. Falei, vamos embora, peguei o telefone, liguei para um supervisor da Tijuca, falei assim, olha só, nós vamos abrir a igreja da Tijuca, vamos marcar um point. Já reunimos a galera, marcamos um culto, fizemos outro culto e tal. Está lá a igreja da Tijuca, mais de 500 pessoas se reunindo. É a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo surpreende a gente. Uma igreja que vai fazer 1 ano agora em novembro da Tijuca, mais de 500 pessoas se reunindo. Irmãos, nessa semana, eu ouvi um testemunho que me impactou de forma surpreendente. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei impactado. Nós saímos do Vida Vitoriosa e você que não foi no Vida
precisa ir, precisa descobrir o que tem lá, uma mensagem de Deus para você, tem coisa boa de Deus para você. Nós voltamos. E eu fiz um gabinete com uma pessoa, pastor, eu preciso te contar o que aconteceu na minha vida. Para resumir a história, a ida dele para a vida vitoriosa já foi uma coisa sobrenatural. Mas ele foi. Por anos, vivia com uma angústia no coração, um trauma, uma frase, uma palavra, algo que tocou no coração, destruiu a vida dele. Tentou se matar, a vida indo para baixo em algumas áreas, angústia, tristeza, nada resolvia. Foi para a vida vitoriosa. No Vida Vitoriosa ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Chega cheio do Espírito Santo, bombando, chega na segunda-feira, a angústia ainda está lá. E o Espírito Santo fala para ele assim: ei, você precisa pedir perdão para o seu pai e perdoar o seu pai. A amiga do trabalho ajuda, não, vai lá, meu irmão, deixa as coisas, vai lá. Ele vai, chega no pai, não consegue. O Espírito Santo fala com ele assim: sai, vai na tua casa, pega a tua família e volta. Ele faz. Vai, chega, se ajoelha diante do seu pai, pede perdão, é perdoado, reconcilia. A frase dele que me impactou, ele falou assim: pastor, quando eu levantei, parecia que eu não tinha mais coração. Vazio. Não de coisas ruins, não de coisas boas, mas assim, leve. Minha vida mudou. Estou apaixonado. Estou diferente. Aquela angústia, não tem mais. Estou curado. E aí ele fala comigo assim: mas tem mais, pastor. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu já estava como? Que isso, meu irmão? Que experiência. Que papo, que Espírito Santo que fala assim, meu irmão? E o Espírito Santo falou com ele assim: beleza, você me conheceu, agora nós vamos começar a se relacionar. E o Espírito Santo fala com ele assim: ó, sabe como é que a gente vai se relacionar? Como é que você vai me conhecer? Começa a ler a Bíblia. Irmãos, quantas vezes você já escutou de mim aqui de púlpito, que eu falo para você: lê Bíblia, conheça Deus, busca Deus, não é verdade? O Espírito Santo falou assim: ó, agora eu vou falar 10 vezes mais. O Espírito Santo falou assim: ó, para me conhecer, leia a Bíblia. Você está entendendo? Eu olhei, eu ouvi aquilo e falei assim: misericórdia. Como é que um homem vive uma experiência dessa e continua o mesmo? Como é que um homem vive uma experiência dessa e não passa a ter grandes expectativas daquilo que Deus pode fazer? Como é que um homem vive uma experiência dessa e vai arriscar perder essa conexão? Não tem como, irmãos. Essa conexão tem que ser levada para a eternidade. Caramba, Espírito Santo, o Senhor está aí, né? Vamos embora, fala comigo, eu quero te ouvir, é troca de ideia, eu quero te conhecer, eu quero ler Bíblia, eu quero aprender mais sobre o Senhor, direciona a minha vida. Algo grandioso pode acontecer hoje. Só de ouvir a voz do Espírito Santo é grandioso demais. Só de ser direcionado é grandioso demais. O Espírito Santo, ele está querendo curar, está querendo agir, está querendo que você perdoe alguém, está querendo que você se revele para alguém, está querendo que você dê mais valor a coisas valiosas, que ele dá valor, e nós precisamos dizer: ei, eu quero, Espírito Santo, usa a minha vida, não quero perder a conexão com o Senhor, não, quero escutar a tua voz todo dia, eu quero falar contigo todo dia. Deixa eu te falar um negócio, eu te falei experiências minhas, te falei a experiência desse irmão, isso não é só para a gente. Todo crente precisa viver essas experiências. Todo crente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Todo crente precisa ser direcionado. Você precisa ter essas experiências de ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que você ouve? Às vezes pode ser uma voz audível, sim, mas na maioria das vezes é uma voz interior mesmo. É o Espírito falando com o seu espírito e traduz através da sua consciência. Talvez você escuta a sua voz mesmo. Ei, liga para tal pessoa. É o Espírito Santo. Fala com alguém. Abraça esse irmão. Manda uma mensagem. Ei, se cale. Não fala não. Fala agora. O Espírito Santo te direcionando, mas você precisa ter essa conexão muito bem alimentada, fortificada. Hoje Deus está te dizendo de forma clara: primeiro, é inadmissível que um cristão não viva grandes expectativas com Deus. Segundo,
é normal e esperado que o mundo tenha grandes expectativas de boas ações nossas para com eles. E terceiro, nós podemos concluir que podemos ter expectativas de surpreender as pessoas do mundo se tivermos essa sintonia com o Espírito Santo todos os dias. Eu quero concluir contando uma breve história. O missionário, ele saía sempre da tribo onde ele estava evangelizando para comprar mantimentos numa lojinha. Diz a história que ele um dia saiu, como de costume, e uma das pessoas da tribo que odiava esse missionário falou assim: hoje eu vou roubar e vou matar ele. Eu vou roubar e vou tirar a vida dele, porque esse cara não vai pregar mais esse negócio de Cristo aqui não. Mas esse missionário sai tranquilo, e quando, no meio do caminho que esse índio tenta matar, que ia intentar contra a vida desse missionário, ele desiste e volta para a sua tribo. Quando chega lá, ele conta: pô, meu irmão, fui matar um missionário, ele sempre vai sozinho nessa hora da manhã, mas quando cheguei lá no ponto que eu ia pegar ele estava com mais 26 pessoas. Aí não deu, pô, eu sozinho contra 27, ele mais 26, voltei. Aí o papo rolou ali, isso caiu no ouvido de uma outra pessoa, chegou no líder religioso da tribo. O líder religioso chegou no culto e falou assim: irmãos, vocês lembram que eu pedi oração pelo missionário ontem? Que deu um negócio no meu coração, o Espírito Santo me incomodou para orar pela vida dele, e eu convidei vocês para interceder juntos? Quantas pessoas oraram por ele aqui? Mais 25 pessoas levantaram a mão. Nós oramos. Missionário, o líder religioso e mais 25 pessoas estavam em oração pela vida do missionário. Sabe o que é isso, irmãos? O homem ouviu a voz do Espírito Santo. Ora pelo missionário. E para cada intercessor, Deus mandou um anjo. Para cada voz que se colocava pedindo por aquele homem, Deus colocou mais uma força ali de proteção. Porque senão tem 26 homens intercedendo pela vida dele, 26 anjos protegendo a vida daquele homem. Mas um homem ouviu a voz do Espírito Santo. O interessante é que no versículo 7 e 8 diz que, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram em pé, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou pelo templo, saltando, andando e pulando e louvando a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele precisou de ajuda para levantar. Não é que a cura foi incompleta, não. Mas nós precisamos entender que pessoas precisam de apoio, cobertura, proteção para andar com Cristo. As pessoas precisam da sua mão. Vamos andar junto? Vamos para a célula. Vamos andar junto do corpo de Cristo, porque lá na célula tem 13 pessoas, 12, 10, que vão orar pela sua vida, e 10 anjos do Senhor vão estar te protegendo. Quando você estiver diante dos desafios da vida, a célula vai estar te protegendo. É a tua escolha. Você quer isso? Você quer viver essa experiência do missionário? Ou acha que você sozinho vai dar conta? Aquele homem, Pedro, levantou assim: a minha mão está aqui, te ajudo. Se apoiou no ombro, e aí depois que ele sentiu, estou firme. Nós precisamos estender a mão para as pessoas. Precisamos ajudar as pessoas a caminharem com Cristo. E a consequência é o que o texto diz: o mundo vai ver nossas ações, e eles vão glorificar o Senhor. De início vão ficar surpresos. O que aconteceu? É a igreja se manifestando. São homens e mulheres de Deus se manifestando. São pessoas que têm bom coração, mulheres e homens de oração, com gestos e atitudes, que não abrem mão, não lançam mão do arado por qualquer coisa não. Falam assim: não vou voltar atrás, não. São pessoas que não desistem. Por quê? Porque querem andar juntos, juntas. Porque entende que cada pessoa pode ser surpreendida pela glória do Senhor.